Saudamos a todos com a paz do Senhor. Desde agradecendo a Deus por essa rica oportunidade que Ele nos concede, está gravando mais um vídeo para o canal. Desta vez a lição 10 da Escola Bíblica Dominical. O Senhor Jesus cura hoje. Agradecendo a você que está inscrito no canal, você que tem visualizado, você que tem curtido, deixado seu comentário, dizer muito obrigado. Continue fazendo isso, continue nos ajudando, que é para que nós possamos publicar mais vídeos com conteúdo que agrade a você que tem assistido os vídeos. A lição 10 desse primeiro trimestre de 2021, né, que é o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo, primeiro trimestre de 2021. Nossa escola bíblica dominical, que todo domingo está ali aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. A nossa lição, ela tem a sua leitura bíblica em classe, Isaías 53, capítulo 53, versículo 4 a 6, e Mateus, capítulo 8, versículo 16 e 17. O objetivo geral da nossa lição é esclarecer que a cura divina acontece hoje, na atualidade. Os objetivos específicos: primeiro, conceituar a cura divina na Bíblia. O segundo, pontuar a cura divina como parte da salvação. Terceiro, refletir sobre a cura divina e os desafios atuais. A nossa lição dividida em três pontos. O primeiro ponto, a cura divina na Bíblia, com seu primeiro subponto, a saúde pública no Antigo Testamento. O segundo, a prevenção de doenças é bíblica. O terceiro, o Novo Testamento, as curas de Jesus. O segundo ponto, a cura divina como parte da salvação. Primeiro subponto, a salvação. Segundo, cura divina. Terceiro, salvação e cura. E o seu quarto subponto, Isaías 53, versículo 3 e 4. No terceiro ponto, cura divinas e os desafios atuais. Primeiro subponto, as doenças. Segundo subponto, as enfermidades entre os crentes. Terceiro, não confundir doença com possessão maligna. E a conclusão, nossa leitura bíblica em classe, Isaías, capítulo 53, do versículo 4 ao 6. Mais uma vez agradecendo a você que está inscrito no canal, José Carlos Maciel, mas meu nome é José Carlos. José Carlos Maciel, como já expliquei no vídeo anteriormente, José Maciel Carlos, porque para não confundir, tem muitos José Carlos no YouTube. Aí eu botei José Maciel Carlos diferenciado, mas o meu nome é José Carlos. Isaías 53 vai nos dizer assim, versículo 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisadas fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Mateus capítulo 8, versículo 16 e o 17. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tornou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Jesus Cristo. Agradecendo a todos vocês que estão inscritos no canal, você que gosta de escola bíblica dominical, né? Você que gosta de participar da escola bíblica dominical aqui na nossa igreja, nossa escola bíblica dominical aos domingos, né? Todo domingo. E a escola bíblica dominical é o maior seminário teológico do mundo. Então, seja aluno da escola dominical, participe, procure aprender mais a palavra de Deus na escola bíblica dominical, que é o melhor lugar para você tirar todas as suas dúvidas. Aquilo que você está querendo um esclarecimento melhor, na escola dominical você pode tirar essas dúvidas. Então, participe. Nossa introdução, ela vai dizer assim. A nossa introdução, ela vai dizer a cura divina, a introdução. Assim como Jesus fez no passado, ele deseja atualmente curar
e libertar os enfermos e os oprimidos. Está vendo? Como Jesus fez no passado, e ele deseja atualmente curar e libertar os enfermos e os oprimidos. Ele demonstrou misericórdia e compaixão ao tomar sobre si todas as nossas enfermidades e dores. O caráter e a compaixão de Jesus permanecem imutáveis na atualidade. Ele não muda. O caráter dele é sempre o mesmo. Quem muda é o caráter do homem. Mas o caráter de Cristo não muda, ele é imutável. E da mesma forma que ele operou no passado, ele ainda continua a operar hoje da mesma forma. Ele não muda. Deus é fiel para curar as nossas enfermidades. Ele é fiel para curar as nossas enfermidades. Ele querendo curar, se ele curar, ele é Deus. Se ele não curar, ele é Deus da mesma forma. Mas tudo dentro da vontade dele. É a vontade dele que prevalece em primeiro lugar. Nosso primeiro ponto vai falar cura divina na Bíblia. A cura divina na Bíblia tem a ver com a saúde pública no Antigo Testamento, a prevenção de doenças como uma orientação bíblica e as curas de Jesus no Novo Testamento. Tá vendo? A prevenção de doenças como uma orientação bíblica e as curas de Jesus no Novo Testamento. Primeiro subponto, a saúde pública no Antigo Testamento. Em Israel, a saúde pública era uma promessa de Deus, mas o povo tinha que fazer a sua parte. Veja, uma promessa divina, mas o povo tinha que fazer a sua parte. Né? O povo, como sempre, tem que fazer a sua parte, porque Deus já está fazendo a dele, já fez. Deus garantiu a saúde dos filhos de Israel desde que eles cumprissem os termos do pacto do Sinai. Nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Êxodo, capítulo 15, versículo 26. Ele é o Senhor que te sara. Ele colocou enfermidade no Egito, mas prometeu que não ia colocar nenhuma enfermidade no povo de Israel. A vida dos israelitas era centrada no seu Deus. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 a 9. Deuteronômio capítulo 30, versículo 20. A cura de enfermidade em Israel era essencialmente milagrosa, principalmente acerca das doenças graves. O remédio não estava nos médicos, como nos povos vizinhos, mas em Deus. Jeremias capítulo 17, versículo 14, Jeremias capítulo 30, verso 13. Veja que a cura não estava nos remédios, né? Não estava nos remédios das outras nações, né? E nem nos médicos, mas como era os povos vizinhos, se utilizava de médico e de remédio. Mas a cura do povo de Israel estava simplesmente em Deus. Deus é quem fazia o milagre. Ele é quem curava. Jeremias 17, verso 14, Jeremias capítulo 30, verso 20. O segundo subponto vai falar: a prevenção de doenças é bíblica. A alimentação saudável e a higienização adequada são bons hábitos que contribuem para a boa saúde. Quando a lei de Moisés instrui o povo sobre o padrão de higiene em Levítico 15 e os preceitos dietéticos no capítulo 17, embora a parte da purificação fosse cerimonial, o objetivo principal era a saúde da população. Isso mostra o interesse divino na saúde pública e individual. Jeremias capítulo 8, verso 22. Veja que Deus ele se preocupa nos mínimos detalhes com o ser humano, até com a saúde e com a sua higiene. Né? A religião, nesse caso, se constitui um veículo eficaz para a conscientização coletiva. O Novo Testamento mostra que a finalidade era uma questão de saúde pública e não purificação espiritual para a salvação ou santificação. Mateus capítulo 15, versículo 17 a 20 e Romanos 14, verso 2. Romanos 14 e o versículo 2. Romanos 14. E o versículo 2 diz assim: porque um crê que tudo se pode comer, e outro, que é fraco, come legumes. Romanos 14, verso 2. Carta de Paulo, Romanos capítulo 14, verso 2. Não traz debalde, ele diz assim, né? Porque um crê que tudo se pode comer e outro, que é fraco, come legumes. O que come não despreza o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Romanos 14, verso 2. Aí diz assim:
E 1 Timóteo também, capítulo 4, verso 3 a 5. No Novo Testamento, a cura de Jesus em Israel dependia mais de Deus, e a sua garantia da saúde estava na obediência. O número de enfermos era alto e as curas efetuadas por Jesus logo chamaram a atenção do povo. Mateus capítulo 4, versículo 23 ao 25. Mateus capítulo 4, versículo 23 a 25, que vai nos dizer assim: E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas, e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos que padeciam, acometidos de várias enfermidades, e tormentos e endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. E seguia uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia, da além do Jordão. Veja que a fama de Jesus começou a crescer, e para onde ele ia sempre uma grande multidão em volta de Jesus. E o povo levava todo tipo de enfermo, né, para que ele curasse, para que ele, né, fizesse ali o milagre. E ele fazia isso. Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, 1 Timóteo 1,15. No entanto, por causa da miséria humana, operou muitos milagres, prodígios e maravilha. O Senhor se compadecia dos enfermos, dos oprimidos e de todos de espírito abatido. Tá vendo? Porque essas pessoas andavam como ovelha que não tem pastor. Mateus capítulo 9, verso 36 e Marcos 6 e 34. A compaixão era a principal motivação de Jesus para ministrar ao povo. E isso não mudou com o tempo, pois a promessa de cura divina continua valendo. Marcos capítulo 16, do versículo 17, Marcos capítulo 16, do versículo 17 até o 20. Marcos 16, do versículo 17 até o 20, que vai nos dizer assim. Marcos 16, vamos começar do versículo 16, do 15. Marcos 16 e 15 até o versículo 20. E disse-lhe, ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônio, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curará. Ora, o Senhor, depois de lhe ter falado, foi recebido ao céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles, o Senhor e confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Amém? Tá vendo? O povo estava como ovelha sem pastor, andando desgarrado, né? E Jesus veio, a compaixão dele era tanta que quando ele viu a necessidade do povo, ele começou a operar prodígios e maravilha, e deixou a mesma ordem para o discípulo, que eles fossem, pregassem o evangelho e e o que ia acompanhar eles? Os sinais, prodígios e maravilha, milagres e cura. E foi o que aconteceu. Eles, quando começaram a sair pelo mundo para pregar o evangelho, aconteceu vários milagres para confirmar tudo aquilo que Jesus tinha falado a eles. Primeiro ponto, a cura divina na Bíblia. Segundo, a cura divina como parte da salvação. O discurso profético de Isaías 53 anuncia a obra redentora de Jesus no Calvário. Encontramos alguns detalhes dessa palavra profética no Novo Testamento, que mostram com clareza que a salvação e a cura divina caminham juntas. Primeiro subponto do segundo ponto, salvação. É um termo que se aplica a diversas ações de Deus no Antigo Testamento em favor de seu povo, como o livramento da escravidão, da fome, da espada e das enfermidades. A salvação da condenação eterna é o livramento do poder da maldição do pecado e a restituição do ser humano à comunhão com Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, e o versículo 19. 2 Coríntios 5, 19, né, vai nos falar sobre isso. 2 Coríntios, capítulo 5, e o verso 19, que vai nos dizer assim:
Isto é, Deus estava com Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Veja que Deus estava reconciliando o mundo através de quem? Através de Cristo. Você vai ver isso aí também em Hebreus capítulo 2, verso 15. Deus propôs a salvação para todas as pessoas, Tito 2:11. E as condições para isso são a fé em Jesus e o arrependimento dos pecados, Atos 3, capítulo 3, versículo 15 a 19. A vontade de Deus é a salvação de todos os seres humanos, mas para isso, cada pessoa precisa se arrepender de seus pecados e se converter ao Senhor Jesus, Atos 17:30 e 1 Timóteo 2, verso 4. Ele deixa o ser humano à vontade. Ele quer que todos se salvem, mas o ser humano também tem que tomar uma decisão. Abandonar todas as práticas de pecado e aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Essa é a salvação que Deus, né, deixa para nós. Salvação do qual o homem não precisa pagar nada, não precisa nem fazer muito sacrifício para isso, não precisa levar mais a cruz, não precisa estar se automutilando para ser salvo, não. O que ele precisa isso é muito bem abandonar o pecado e aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador, somente. É isso que o ser humano precisa fazer. No segundo subponto, cura divina. A declaração de fé da Assembleia de Deus define a cura divina como um ato de soberania, graça e misericórdia divina que, através do poder do Espírito Santo, restaura física ou emocionalmente aqueles que demonstram fé em Jesus Cristo. Mateus capítulo 14, verso 14, Lucas capítulo 4, verso 18 e 19 e Atos 10 e 38. É tendência nossa procurar logo os médicos em caso de doença, é verdade. Primeiro se procura os médicos, né, em caso de doença. Muita gente faz isso, todos nós fazemos isso. Isso não é errado, não é errado. Jesus mesmo disse que os doentes precisam de médicos. Mateus 9:12, Marcos 2:17, Lucas 4:23 e Lucas 5:31. Lucas era médico, Colossenses 4:14. Mesmo assim, o milagre acontece também pelos recursos científicos da medicina. A gente sabe que Jesus ele vai usar de vários meios, né, para chegar até o homem. Um está com a enfermidade, acha que não tem jeito, mas ele vai ali até o médico, e ali Deus usa o homem, o médico, e através daquilo ali ele é curado. Porque ele tem seus vários meios de tratar com o ser humano. Mas que ele pode agir diretamente? Pode. Pode chegar assim, alguém orar e a pessoa ficar curada, mas ele pode também usar a medicina, que é normal, os médicos, a ciência, tudo isso ele pode usar para fazer um milagre. Mesmo assim, o milagre acontece também pelo recurso científico da medicina, mas convém salientar que temos um recurso divino seguro para a cura das enfermidades, a administração da unção com óleo em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor sobre os enfermos também. Ele usa os ministros da igreja, que alguém está enfermo, ele vai lá, ora por ele, faz a unção com óleo e ali ele também pode ser restaurado a sua saúde. Ele usa de vários meios para curar o ser humano. A medicina convencional, os ministros na unção do óleo, né? E o próprio Deus diretamente. Quando ele quer fazer o milagre, ele mesmo faz diretamente, não precisa usar ninguém. A gente sabe que tudo está dentro da vontade dele, e tudo está dentro do controle dele. Terceiro subponto, salvação e cura. A obra de Jesus é completa. A expiação do Calvário resulta na nossa redenção e alcança também a cura do corpo físico. Isaías 53, versículo 4. Né? Que vai dizer, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Que todas as dores que Jesus sentiu ali na cruz do Calvário eram as nossas dores. Aquele sacrifício que ele fez era para mim e para você fazer, mas ele fez em nosso lugar. Foi ele que fez. 1 Pedro, capítulo 2, verso 24 também fala sobre isso. Desde o Antigo Testamento que a salvação e a cura andam juntas. Jeremias 17, verso 14. A cura espiritual geralmente procede a cura física. Ele é que perdoa todas as nossas iniquidades e sara todas as nossas enfermidades. Salmos 103, verso 3. A cura do paralítico de Gafarnaum, Mateus 9, do 1 ao 8, e passagem paralela nos evangelhos sinóticos revelam essa verdade. A vontade de Deus é, portanto, curar tanto a alma como o corpo. Tiago 5 e 15. A vontade dele é essa, curar tanto a alma, que é a parte espiritual, como o corpo, a parte material.
tudo isso é a vontade de Deus, de curar tudo. Claro que tem certo momento que a cura não vem de imediato, demora. Ou às vezes a pessoa vai até embora sem ser curada daquela enfermidade, mas não quer dizer que ela perdeu a sua salvação, ela foi salva, morreu salva em Cristo Jesus. A enfermidade estava consumindo, mas ele estava com alegria no coração, porque sabia para onde ele ia. E sabia que Jesus tinha falado com ele, que ia se encontrar, que ele ia ter um encontro, ia morar, ia para o seio de Abraão descansar em paz. Né? Onde muitas vezes estão enfermos, não tem uma comunhão com Cristo e está desesperado por conta que está vendo que a morte está chegando. Mas aquele que está em comunhão com Cristo não está preocupado com a morte, que a Bíblia deixa bem claro, a morte para o crente é lucro, que ele vai se encontrar com o seu Senhor. Então, muitas vezes, acaba tá lá no leito, né, com enfermidade, e ali mesmo ele vai embora, a cura não veio, mas ele morreu salvo, tranquilo, despreocupado, porque ele estava só destruindo o material, e o espiritual estava indo para o alto, se encontrar com o Senhor nos ares, se encontrar com o Senhor no céu. E no subponto 4 de Isaías 53, versículo 3 e 4. O Novo Testamento interpreta Isaías 53 como a provisão de Deus em Cristo para a cura física e espiritual. O Evangelho de Mateus aplica a palavra: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Isaías 53, verso 4. O ministério de cura do Senhor Jesus, Mateus 8, 17. O verbo sarar pelas suas pisaduras fomos sarados, 53 e 5, indica a cura física. Isso está muito claro, né? Nas inúmeras curas físicas de enfermos efetuados por Jesus, Mateus 8, 16 a 17. Essa cura também é espiritual, isso diz respeito à salvação, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fomos sarados, 1 Pedro 2, 24. Veja que isso aí indica a cura física, né? Mateus 8, 16, 17. Essa cura também é espiritual e física, porque nas suas pisaduras nós fomos sarados. E em seu corpo, os nossos pecados sob o madeiro. Levando ele mesmo em seu corpo, os nossos pecados sob o madeiro. Veja que sob o corpo de Cristo estavam todos os nossos pecados. E ele morto e todos os nossos pecados sob madeira, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas feridas fomos sarados. Né? Fala de salvação do corpo, salvação material, né, e espiritual. Né? Porque ele levou sobre o seu corpo ao madeiro levou em seu corpo todos os nossos pecados. Por isso que ele deixa bem claro: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fomos sarados. Né? Ele foi quem fez o sacrifício. E o terceiro ponto fala a cura divina e os desafios atuais. Os desafios atuais são diversos, e dentre eles está sobre a natureza da enfermidade. E se o problema é físico ou espiritual, e ter o discernimento sobre a vontade de Deus. Olha, os desafios atuais são diversos, e dentre eles, saber sobre a natureza da enfermidade, e se o problema é físico ou espiritual, e ter o discernimento sobre a vontade de Deus. Porque isso é que falta muita gente, ter o discernimento sobre a vontade de Deus. Primeiro subponto fala, as doenças. As enfermidades são uma das causas de maior sofrimento ao ser humano. Elas são consequências diretas ou indiretas do pecado, pois se não existe pecado, não existiriam enfermidades, mas isso não significa que todos os enfermos estejam em pecado, é verdade. Nem toda doença é consequência de pecado. Nem toda. Existe doença por conta de pecado? Existe. Mas nem todas são por conta de pecado. Não é? A gente sabe muito bem disso. A idade vem chegando, o corpo já não está mais com aquela resistência e muitas vezes é cometido de alguma enfermidade, mas isso não quer dizer que seja pecado. É em consequência da fragilidade do corpo. Evangelho de João, capítulo 5, verso 14, que vai nos dizer assim: depois Jesus encontrou no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. Veja que ele foi curado, né? A cura de um paralítico de Betesda, ele foi curado
E através daquela cura veio o quê? Salvação. Aí Jesus vai dizer, olha, não peques mais, para que não venha sobre ti coisa pior. Porque com o pecado é que vem a enfermidade, e essa enfermidade é muito maior do que a enfermidade que ele tinha. Por isso que Jesus já ressaltou a ele, olha, vê o olho, abre o olho aí, viu? Não vai fazer besteira novamente, não vai fazer besteira não. Te apodera da salvação que tu recebeste. Por isso que ele diz, depois Jesus encontrou no templo e disse-lhe, eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. E qual seria a coisa pior? Perda da salvação, perda do direito da eternidade, né? E sofrimento eterno. É isso que Jesus está querendo dizer a ele, olha, anda direitinho, para que tu não perca o que tu recebesse da parte de Deus. É isso que Jesus está dizendo a ele. Anda direitinho. No entanto, não se pode generalizar, visto que cada caso tem suas peculiaridades. Cada caso é um caso, né, irmão? Cada caso é um caso. Às vezes tem enfermidade para aprimorar o crente, trabalhar na vida dele. Tem enfermidade que é questão de pecado, tem enfermidade que é questão de desobediência, que gera o pecado também. Mas a gente sabe que cada caso é um caso, nem tudo é pecado. Tem coisas que são de natureza através de normalidade, fragilidade de corpo, outra sobre má alimentação que a pessoa passou a comer e começa a adquirir enfermidade com o centro do tempo. Mas isso aí é tudo questão de se analisar, né, o que realmente é, se é espiritual ou é material, né? Que às vezes a gente não sabe. E existem enfermidades, né, que é um problema físico, né? E outro que é problema espiritual. Então isso você tem que analisar para ver o que realmente é, físico ou espiritual. Mas a gente sabe que mesmo sendo físico ou espiritual, né, muitas vezes não é pecado. Muitas vezes é Jesus trabalhando na vida de alguém. E o nosso segundo ponto vai falar as enfermidades entre os crentes. Grandes homens de Deus conseguiram se livrar das doenças. Esse é um desafio, às vezes fora da compreensão humana. O apóstolo Paulo tinha um espinho na carne, né? E a gente não sabe que espinho realmente era esse. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7 a 10. E qualquer que seja a natureza desse problema, era sem dúvida uma enfermidade. Gálatas 4, 13 a 15. Era. Timóteo tinha problema no estômago, 1 Timóteo 5, 23. Paulo deixou Trófimo doente em Mileto, 2 Timóteo 4, 20. Veja que os crentes não estão livres das doenças. O crente pode adoecer também. O crente não é um super crente. Ele não está com a blindagem que vai proteger de doenças, não. Ele pode adoecer também. Fique ciente disso. As enfermidades, né, entre os crentes. O crente ele também adoece. Ele não é um super crente blindado para as doenças chegar nele e não conseguir penetrar, não. Ele pode ficar doente também. Terceiro, não confundir doença com possessão maligna. Jesus conferiu à sua igreja o poder de curar enfermos e libertar os oprimidos do diabo. Mateus capítulo 10, verso 8, Marcos 16, do 15 ao 20. É dever nosso usar essa autoridade no nome de Jesus para diminuir o sofrimento humano. Jesus tem saúde para dar a todos os enfermos, mas nem sempre compreendemos o plano de Deus para determinada pessoa, é verdade. Foi o que eu falei, às vezes o camarada está doente, é crente, está com a enfermidade, mas até agora não recebeu a cura. E muitas vezes ele está ali com aquela enfermidade, ali mesmo, e ele vai embora. E o ser humano não entende por que foi aquilo que aconteceu, por que ele não ficou curado. Porque ali é a vontade de Deus. A vontade de Deus foi de levar ele ali mesmo. Enquanto outros são restaurados. Mas isso aí a gente não entende, né? A gente não entende. O plano de Deus para determinada pessoa. Duas coisas básicas devemos observar. Primeiro, se a enfermidade é opressão maligna ou uma questão médica, para não expulsar demônio. Onde não há demônio, isso machuca as pessoas e não é tão incomum entre nós. Segundo, entender, observe, se ali não há uma possessão maligna, você não vai expulsar demônio nenhum que não tem. Né? Está deixando bem claro. Não expulsar demônio. Onde não há demônio. Às vezes o camarada está com uma enfermidade, o camarada é demônio, vamos expulsar. Não, não é assim. Não é. Às vezes não é demônio. É uma enfermidade de questão médica. Se for questão médica, tem que tratar com os médicos. Né? Orar para que Jesus restaure a saúde dele e não ir lá para expulsar demônio. Né? Porque isso vai machucar a pessoa.
e não ter em comum entre nós. Né? Isso machuca as pessoas e não é tão comum entre nós. A pessoa ir lá expulsar uma coisa que não tem. Então, só se for realmente uma possessão maligna. Segundo, entender que Jesus é o Senhor e não o cego. Ele cura como quer e onde quer, de acordo com a sua vontade. De acordo com a vontade de Cristo. Mateus capítulo 6, versículo 10. Dentro da vontade de Cristo. Se ele quiser curar, ele cura. Se ele quiser, ele não cura. Isso vai depender dele. A vontade é dele. Mateus 6 e 10. Mateus capítulo 6, versículo 10. Que vai dizer assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Seja feita a vontade de Jesus. Se ele quiser curar, ele cura. Se ele quiser, ele não cura. Ele não deixa de ser Jesus por conta disso. Se ele curar, ele é Jesus. Se ele não curar, ele é Jesus do mesmo jeito. Então tem que estar dentro da vontade dele. Para concluir nossa lição, precisamos saber que a cura divina é real e atual. Além disso, devemos entender que o Senhor Jesus cura quando, como e onde quer, e não da maneira que às vezes pensamos. Não às vezes da maneira que nós pensamos. Ele cura como ele quer, quando quer. Segundo as Reis, capítulo 5, versículo 10 ao 14. Jesus, ele cura quando quer, como quer, na hora que quer, do jeito que quer. Tudo é dele, para a honra e glória dele. Amém? Agradecendo a você que está inscrito no canal, você que se inscreveu recentemente, muito obrigado. Curta, comente, deixa aí o seu comentário a respeito do que você está